Olá, nós estamos no período de Páscoa, um período onde as famílias se reúnem para comemorar, onde as crianças almejam ansiosamente por ganhar chocolates, né, e alguns presentes. Mas uma pergunta que eu gostaria de compartilhar com vocês é que será que nós sabemos realmente o verdadeiro sentido da Páscoa? Será que o que nós comemoramos no domingo de Páscoa é verdadeiramente o sentido correto? Essa é a pergunta que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira Páscoa, ela aconteceu há milhares de anos, quando o povo de Deus estava sendo escravizado no Egito. Então, era um período onde as pessoas precisavam e ansiavam muito pela misericórdia de Deus na vida deles. E Deus teve essa misericórdia e decidiu, então, libertá-los através de Moisés. Foi um período onde Moisés, amando de Deus, foi até a presença do faraó, que era que naquele período impedia a saída do povo de Deus daquele local, e ele não queria libertar aquele povo. Na verdade, ele ficou com o coração endurecido, não gostaria de libertá-los. Por isso, Deus decidiu enviar algumas pragas e fazê-lo mudar de ideia. No capítulo 12 de Êxodo, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assada ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferarei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossa geração o celebrarei por estatuto perpétuo. Então, o próprio Deus instituiu esse dia como memorial, o dia de comemoração da Páscoa. Então, hoje, nós observamos as pessoas comemorando
se juntando em família para comemorar esse dia, mas muitas pessoas não sabem o verdadeiro sentido da Páscoa, ou o que realmente nós deveríamos comemorar nesse dia. Então, aqui nessa leitura de Êxodo, capítulo 12, até o verso 14, nós estamos observando que foi um memorial que foi instituído pelo próprio Deus. Ali naquele contexto, tudo que foi relatado aqui realmente aconteceu. Ou seja, Deus deu uma ordem, eles deveriam sacrificar um cordeiro para cada família, e assim, ao passar o sangue daquele cordeiro nas portas, pela parte de fora, na parte de cima, eles teriam a proteção. Ou seja, tinham que passar o sangue no cordeiro na porta de cada casa, para quando o destruidor passasse, não entrasse na casa que tivesse sido marcada pelo sangue. Aqui no verso 13, em especial, eu gostaria de destacar quando ele diz, na parte B, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. É daqui que vem o termo Páscoa. Essa palavra, passarei, ou significa, no texto original, passar por cima, saltar por cima. Então, daqui que vem essa palavra Páscoa. Então, sendo assim, eles foram protegidos da condenação e da morte através do sangue do cordeiro morto. Vocês fizerem a leitura do texto, vão ver que ao passar, o destruidor, os primogênitos lá do povo do Egito, que não estavam protegidos pelo sangue desse cordeiro, que foi ordenado por Deus, que fosse morto e fosse passado o seu sangue nas portas, então os primogênitos daquela casa morreram. Então, sendo assim, aquelas pessoas que obedeceram a Deus, passaram o sangue daquele cordeiro nas suas portas, foram protegidos. Os primogênitos foram protegidos. Então, ali foi instituído a Páscoa como memorial. Então, hoje nós comemoramos ainda, na Semana Santa, no domingo. Hoje, no domingo de Páscoa, nós comemoramos a Páscoa. Então, a Páscoa é um memorial para relembrar esse sentido aqui, de onde Deus instituiu esse momento de proteção para aqueles que obedecem a sua palavra. Da mesma forma, muitos anos depois, Deus enviou seu Filho amado, o Cordeiro Santo, para ser morto por nós na cruz. O seu sangue foi aspergido sobre os nossos pecados, nos traz salvação, proteção e livramento. Você lê João 3,16, lá vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a Bíblia diz que Deus sempre amou o mundo, sempre amou a humanidade. Porém, todos nós o desobedecemos e pecamos. Por isso nós fomos condenados. Agora, como nós não poderíamos pagar essa dívida que foi feita para alguém eterno, nós precisamos de um cordeiro puro, sem mácula, sem pecado, para nos livrar da condenação do inferno. E esse cordeiro, da mesma forma como nós vimos em Êxodo, capítulo 12, que o sangue daquele cordeiro que eles escolheram, prepararam, juntaram as famílias para comer daquele cordeiro, passaram o sangue nos umbrais das portas para proteger aquela casa. Então, da mesma forma, Jesus Cristo foi o cordeiro perfeito que Deus enviou para nós, para que nós pudéssemos também ter essa proteção. Então, o povo de Israel
teve a sua proteção instituída em Êxodo capítulo 12, mas Deus também teve amor por nós e enviou seu Filho amado para ser esse Cordeiro perfeito. Jesus é este Cordeiro perfeito. Quando João Batista viu, né? Você fizer a leitura do Evangelho de João, você vai ver que o texto lá em João 1:29, né, ele diz, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o Cordeiro perfeito que veio para tirar os pecados do mundo. Aqueles cordeiros que foram utilizados lá no Egito, eles eram cordeiros para aquele período. Eles eram limitados àquelas famílias. O sangue daqueles cordeiros não tinha condição de cobrir proteção para a humanidade. Mas Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus, ele cobriu todos os nossos pecados, né? Como nós vemos em João capítulo 1, verso 29. Jesus se fez homem, morreu para nos salvar e ressuscitou. E todo aquele que crê no seu sacrifício, se arrepende, recebe o sangue dele que dá livre acesso ao Pai. Então, ao aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, seria como se nós estivéssemos lá, como o povo do Egito fez, eles passaram o sangue nas portas para proteger as suas casas. Mas hoje, ao aceitar Jesus Cristo no seu coração como seu Salvador, da mesma maneira, você também vai ser protegido. Aquelas pessoas lá foram protegidas da morte. Hoje, nós em Jesus Cristo temos a nossa salvação, né? Somos salvos da desobediência que foi feita contra Deus. Então, em Jesus Cristo, nós não precisamos mais fazer sacrifícios nem penitências, pois tudo já foi consumado. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito, sem mácula, sem pecados, para nos livrar da condenação do pecado. Então, todo o preço já foi pago. Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. Jesus é a verdadeira Páscoa e nada, nem ninguém pode substituí-lo. Por mais que nessa data a gente possa nos alegrar com outras coisas, com alguns presentes, né? Mas o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido que deve ser lembrado, que deve ser comemorado como um memorial, como está registrado em Êxodo capítulo 12, deve ser o sacrifício de Cristo feito pela humanidade. Então a Páscoa é um tempo para lembrarmos do amor e da misericórdia de Deus. É um tempo, sim, para reunir as nossas famílias, estarmos juntos à mesa para aproveitar o melhor que Deus tem proporcionado para nós, mas é um tempo para a gente relembrar do amor de Deus, da misericórdia de Deus para nós. É o momento de buscarmos uma mudança na maneira de pensar, de agir e de falar. É o momento de reflexão, de relembrar o sacrifício do Cordeiro perfeito de Deus, um sacrifício que foi feito por nós, um sangue muito valioso que foi derramado na cruz para que pudéssemos também sermos protegidos. Como a palavra lá em Êxodo, ela diz passar por cima. Então, ao termos o sangue de Cristo aspergido também em nossos corações, então esse pecado ele vai da mesma forma ser pago. Nós seremos protegidos pelo Cordeiro. Então, devemos crer nas promessas de Jesus. João 10, verso 10, Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, o Cordeiro perfeito,
A Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa em Jesus Cristo é que nós tenhamos vida, sejamos protegidos, tenhamos vida eterna através do nosso Senhor e Salvador.